Tem momentos na vida em que você sente que está tentando avançar, mas parece que algo invisível está te bloqueando. Você se esforça, faz o seu melhor, ora, mas nada acontece. E a frustração cresce porque você vê pessoas ao seu redor conquistando coisas, progredindo, enquanto sua vida está parada. Você parece travado no mesmo lugar. E se eu te dissesse que, às vezes, o problema não é falta de oportunidades, mas sim um muro que você ainda não percebeu? Bem, na Bíblia tem uma história que mostra bem isso. Lá em Gênesis capítulo 11, a humanidade ainda falava um único idioma. E um grupo de pessoas decidiu construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Eles tinham habilidade, conhecimento, veja, sabiam fabricar tijolos e criar argamassa para unir as peças. Isso era muito adiantado para aquela época. Aos olhos humanos, eles estavam progredindo, mas qual era o verdadeiro objetivo? Trazer glória para Deus? Honrar a Deus? Não, eles queriam fama, queriam grandeza, queriam criar uma cidade que fossem autossuficientes sem precisar de Deus. Bem, o que aconteceu? A história nos conta, conforme diz a Bíblia, que Deus confundiu a linguagem deles. O que antes era um povo unido virou um caos de vozes. Deus criou então muitos idiomas. Um falava uma coisa, o outro não entendia e ninguém mais conseguia trabalhar em conjunto. E então a construção parou. Agora, olha que interessante. Eles não pararam porque faltaram recursos, porque a obra desmoronou, ou porque foram atacados, ou porque faltou a eles habilidades. Não, eles pararam porque Deus quis, porque Deus barrou aquela construção. Apesar de todo o esforço deles, eles estavam construindo com a intenção errada, com a motivação errada e na direção errada. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente insiste em algo, dá tudo de si, mas no final percebe que estava investindo no lugar errado, no relacionamento errado, no trabalho errado. E então, de repente, tudo desmorona. Por exemplo, se alguém está enfrentando problemas financeiros, porque fez compras impulsivas e acumulou dívidas, isso não é um desafio no caminho, isso é uma colheita. Se um casamento está desgastado porque faltou diálogo e respeito, isso também não é apenas um desafio no caminho, não é um teste de paciência, não. Isso é o resultado natural das nossas escolhas. Mas nem sempre um muro no caminho significa um erro. Às vezes, esse muro está ali porque faz parte do processo. Bem, antes de falar sobre o muro de Jericó, deixa eu te situar na história. O povo de Israel tinha saído do Egito e estava a caminho da terra prometida, um lugar que Deus tinha dito que seria deles. Mas no meio do caminho, eles se depararam com Jericó, uma cidade completamente fortificada. Não dava para passar. Era um bloqueio real. Bem, o que Deus mandou fazer? Em vez de atacar, Deus deu uma instrução inesperada: marchar ao redor da cidade por 7 dias. Bem, aos olhos humanos, isso não fazia sentido nenhum. Mas, no momento certo, o muro caiu sozinho. E isso nos ensina uma coisa: tem barreiras que surgem na nossa vida porque estamos no caminho errado, mas tem outras que aparecem quando estamos no caminho certo. E saber a diferença entre essas duas coisas muda tudo. Se hoje você sente que está travado, pode ser por 2 motivos. Pode ser que as decisões que você tomou criaram barreiras naturais, porque tudo que a gente planta, uma hora a gente colhe. Ou pode ser
que o que você está enfrentando agora é só uma etapa da caminhada e o muro vai cair no tempo certo. E como então saber a diferença? Bem, a resposta está nos sinais. Quando algo é uma colheita daquilo que plantamos, normalmente há um padrão. Você olha para trás e percebe que certas atitudes te trouxeram até aqui. Um erro repetitivo, escolhas precipitadas, caminhos que pareciam fáceis, mas que agora estão cobrando um preço. Mas quando há um desafio no caminho, aí é diferente. Ele aparece mesmo quando você fez tudo certo. Você se esforçou, manteve a fidelidade, deu o seu melhor, mas a porta continuou fechada, não se abriu. Bem, o povo de Israel em Jericó não estava colhendo um erro. Eles só precisavam confiar no tempo certo. Agora, olha só, muitas vezes a gente insiste em coisas que só nos desgastam. Sabe aquela porta que você tenta abrir e ela simplesmente não cede? Talvez não seja uma questão de tentar mais forte ou mais vezes, mas de perceber que ela nunca foi sua. Mas tem momentos em que a resposta não é desistir, é continuar marchando mesmo sem ver a solução aparente. Bem, e por esse motivo, às vezes, podemos ficar confusos, sem saber se o que estamos passando é consequências das nossas escolhas ou apenas um desafio no caminho. Mas, calma, não se desespere. No final das contas, o tempo revela tudo. O que é erro se desgasta. O que é promessa resiste. O que não era para ser se desfaz. E o que é seu encontra um jeito de ficar. A resposta virá no tempo certo. O que é fruto de boas escolhas, ninguém pode tirar de você. O que é precipitado, cedo ou tarde, se desfaz. Então lembre-se, quando for para acontecer, você não precisará forçar. O muro cairá sozinho. Que Deus te abençoe.